Pode começar, Denise. Então vamos serenando bem os corações, as nossas mentes, elevando o pensamento ao Pai, ao Mestre Jesus, buscando sempre a conexão com as equipes espirituais que estão sempre conosco aí nesta casa e nos recebe com tanto carinho e com tanto amor. Que possamos aproveitar esta manhã de domingo, esta palestra, para que começamos a semana já concluídos de bastante energias boas que nos tragam paz e harmonia durante todos os dias desta semana. Que a paz e a luz de Cristo esteja sempre conosco nesta grande jornada que temos pela frente. Que assim seja. Que assim seja, Senhor, que assim seja, Mestre amado Jesus. Lembrando, né, antes de passar para o Walter, que a palestra, como ela é virtual, né, pode haver interação também, tá? É só levantar a mão, tá? Quando quiser fazer uma pontuação daquilo que está sendo palestrado, né, o assunto, e que a gente alerta o palestrante, tá? E no final, né, as considerações finais, tá bom? E, Walter, como de costume, você faz a prece final, tá? Sim, claro. Então, muito bom dia a todos, queridos amigas e amigas, aqui conectados através dessa plataforma virtual, para mais uma palestra do nosso querido Grupo de Paz, Evangelização Infantil e Juvenil, com Cidade Espírita Paulo Zerbeto, do João Batista. Eu vou, como o nosso amigo Edmur já comentou, né, vou deixar o espaço livre para todos vocês que quiserem interagir com a exposição. Vou iniciar aqui o compartilhamento, que eu vou fazer projeção através de slides. Estão todos vendo? Sim. Ok. Então, o título da exposição chama-se Nosso Equilíbrio Diante das Dificuldades, né? Eu escolhi esse tema porque eu acho bastante oportuno, diante de tudo, principalmente que nós estamos vivendo aqui no momento vivenciamos no momento da pandemia ou da pós-pandemia, né? A gente não sabe exatamente que desdobramentos ela pode ter. E eu acredito que é sempre interessante a gente estar avaliando as nossas condutas diante das nossas dificuldades, ou como podemos chamar de desafios, né? Porque elas fazem parte da nossa vida. E o nosso equilíbrio é como se fosse a chave, a solução para que a gente possa atravessá-las de uma maneira harmônica, de uma maneira que a gente possa não perturbar o nosso espírito, tá bom? Então, assim, são vários slides, tem várias imagens. Eu gosto de fazer uma exposição de maneira que a gente possa estar associando a literatura espírita disponível, associando a minha própria vivência diante dessa temática e colocando imagens que possam ilustrar, fortificar, exemplificar o ensinamento, tá bom? Vamos lá. Deus nos ampare, nos possa intuir para uma boa exposição que deve durar aí perto de 45, 50 minutos, tá bom? Vamos lá.
Então, antes de iniciarmos, para falar dessa temática, vamos nos situarmos onde nós nos encontramos. Nós nos encontramos aqui, em algum lugar deste belíssimo planeta chamado Terra, em algum lugar de algum país que nos serve hoje de casa para a nossa presente romagem terrena. Esta é a nossa casa, nosso planeta criado pela espiritualidade, governado por Jesus. E como nós sabemos, através do ensinamento que a codificação nos trouxe, Allan Kardec, os espíritos que os assessoraram, eles nos ensinaram sobre a pluralidade dos mundos habitados. Então, eles tentaram fazer uma classificação aproximada, em 5 categorias. Os mundos primitivos, aqueles destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiações e provas onde predomina o mal, mundos de regeneração nas quais a alma ainda tem que expiar, obtém novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos felizes onde o bem sobrepõe ao mal, e os mundos celestes, que é a habitação dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Nós sabemos que nós estamos aqui, num mundo de provas e expiações, migrando num processo de transição planetária para mundos de regeneração. E isso está de acordo com uma lei divina, que é a lei da evolução. Tudo no universo evolui. Os planetas, a natureza, as galáxias e nós também como espíritos. Então, nós estamos nesse processo abençoado. E exercer o equilíbrio, controlar as nossas atitudes e, principalmente, nós sabemos, as nossas emoções são os propósitos das nossas evolução espiritual. É óbvio que nós vamos estar aqui focados, nessa questão da nossa evolução espiritual, no qual o equilíbrio tem um papel fundamental, porque nós sabemos que tudo que nós fizermos hoje são como sementes que nós plantamos para que nós possamos colher no futuro próximo. Então, se nós trabalharmos as nossas atitudes, as nossas emoções de uma maneira coesa, de uma maneira bem orientada, nós vamos estar promovendo esta semeadura, que é livre, como o próprio Emmanuel já nos ensinou. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Vamos estar plantando boas sementes para colher flores e frutos em nosso próprio benefício no futuro. Vamos lá. Mas o que é equilíbrio? Vamos então aqui, coloquei uma imagem desse arranjo de pedras, que destaca bem o que vem ser o significado do equilíbrio. Segundo a física, é uma situação de repouso ou de movimento uniforme e invariável de um corpo. Acontece quando a soma das forças que atuam sobre um corpo possui a força resultante igual a zero. Assim, ele não altera a sua situação. Isso é o que a física nos ensina, postula sobre o que é o equilíbrio. Mas, obviamente, nós estamos interessados em outro equilíbrio, que é o equilíbrio espiritual. Então, podemos dizer que, espiritualmente falando, esse equilíbrio espiritual seria estar de bem consigo mesmo, com o mundo, com a vida, ter uma compreensão, um entendimento e união para com todos, tudo e todos. É também a ausência de conflitos ou perturbações, é a paz de espírito, é a consciência tranquila. E eu vou resumir também como sendo a satisfação
das nossas necessidades. Isto é um entendimento do que seria, do ponto de vista espiritual, o nosso perfeito equilíbrio, tá certo? Satisfação das nossas necessidades. E aí, quando a gente vai falar de necessidades, eu vou trazer aqui, talvez muitos já conheçam, uma chamada hierarquia de necessidades de Maslow, né? É um detalhamento técnico criado por este psicólogo chamado Abraham Maslow. Por isso que ele cunhou esse termo das necessidades de Maslow. Ele disse que nós temos 5 necessidades básicas. O ser humano precisa de 5 necessidades básicas, que é a satisfação das necessidades fisiológicas, depois, no estágio superior, a segurança, depois as necessidades sociais, autoestima e autorrealização. Se essas 5 categorias estiverem plenamente satisfeitas, a pessoa está em perfeito estado de equilíbrio, porque todas elas foram satisfeitas. Então, estamos falando de necessidades básicas, como dormir, se alimentar, necessidades de segurança, para ter a nossa casa, ter um conforto, sociais, que é ter uma família, ter amigos, ter uma convivência social harmoniosa, a autoestima, ou você ser reconhecido dentro de uma comunidade, dentro de uma instituição, dentro de uma família, e a autorrealização, tá certo? Ou seja, a satisfação de todos os seus sonhos e desejos. É óbvio que tudo isso aqui é difícil de ser alcançado, mas isso daqui também é a causa de muitos desequilíbrios. Nós não podemos falar de equilíbrio se a gente não entender que muitos dos nossos desequilíbrios estão situados em algumas dessas categorias, tá certo? Que tem uma ordem. Primeiro as básicas, depois de segurança, depois sociais, autoestima e autorrealização, ok? Vamos lá. E isso está muito ligado ao que eu chamo de ciclo das experiências humanas, tá certo? Então, eu vou colocar aqui nesse primeiro círculo os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas obrigações, ou seja, tudo aquilo que a gente pensa em fazer. E isso eu vou resumir como sendo a nossa necessidade. Dessa necessidade que surge de maneira virtual, aí então eu passo para tomar uma decisão, uma preferência, uma opção, e eu chamo isso resumidamente de escolha. Essa escolha então vai levar a uma ação, uma atitude, um comportamento, uma conduta. Então, no andar de cima, nos 2 primeiros círculos, estamos ainda no território do pensamento, do virtual. Nada se concretizou, está ainda aqui dentro da nossa cabeça, maquinando, pensando no que vamos fazer. Aí, depois, então, de feito uma escolha, nós vamos partir para uma ação. E essa ação, obviamente, vai ter uma consequência, um resultado, uma satisfação, e que eu resumo como sendo uma reação. E isso é um círculo que não tem fim, porque uma vez que a nossa reação seja efetuada, uma nova satisfeita, a nossa necessidade, surge uma nova necessidade. Isso é um ciclo que acontece milhares de vezes ao longo do dia. Isso não é apenas no nível macro, mas é assim, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, essa rodinha gira diversas vezes. A gente tem inúmeras necessidades ao longo do dia, define várias escolhas, ações e reações acontecendo, sejam elas minúsculas, sem grande impacto, né? Como, por exemplo, qual é a cor da camisa que eu vou escolher, que eu escolhi para vir ao João Batista hoje, né?
desde essa pequena decisão até uma decisão maior, né? Se eu, por exemplo, vou mudar de emprego, vou mudar de cidade, vou comprar tal coisa ou não, tá certo? Então, isso acontece com o ciclo das experiências humanas. E esse ciclo de experiências humanas vão nos trazendo um aprendizado, uma evolução que cada um de nós vai construindo. Nós mesmos somos construtores da nossa evolução, tá? E que nós sabemos que nós estamos destinados à luz. Todos nós estamos a caminho da luz, como aquele processo de evolução dos mundos e de nós, individualmente falando, espiritualmente falando. Ok? Muito bem. Se nós temos que passar por escolhas, se nós temos que tomar decisões, se nós temos que nos modificar, se nós temos que manter o nosso equilíbrio, né, eu preciso fazer escolhas. E qual é a origem das nossas escolhas, né? Eu coloquei aqui uma balança, porque a psicologia já identificou que em determinados momentos nós tomamos as nossas atitudes a partir da razão ou do pensamento, e muitas vezes também através da emoção ou do sentimento. Nós não somos totalmente razão e pensamento, não somos robôs, não somos máquinas, e nós também não somos 100% emoção, sentimento ou instintos, né? Esta é a grande sacada de você tomar a sua decisão. Quanto que você pondera de um ou de outro, porque ambos são importantes para nós. Saudável é o equilíbrio. E aí vem a questão da consciência. Como que você pondera razão, pensamento, emoção e sentimento através da sua consciência? Quanto de pitada de um e de outro você coloca nas suas escolhas, sejam elas microscópicas ou sejam elas macro? E aí Joana de Ângeles nos ensina o seguinte, que a conscientização é o instante a partir do qual nós conseguimos discernir com acerto, usando o parâmetro do equilíbrio, alcançando o cume da condição humana. E isso é um efeito natural do nosso processo evolutivo. Essa conquista que nos permite avaliar fatores profundos como o bem e o mal, poder discernir entre o bem e o mal, aquilo que é bom ou ruim, o que é o certo ou o que é o errado, o que é o dever, o que é a responsabilidade, o que é a honra ou o pesar, o que é o nobre ou é o vulgar, o que é lícito e o que é o irregular, o ilícito, o que é liberdade ou libertinagem. Joana de Ângeles nos ensina isso, que essa tomada de consciência, esse discernimento. Esta é a grande sacada para que a gente possa efetivamente promover esse nosso equilíbrio através das nossas escolhas. Porém, nós sabemos que todos nós somos espíritos eternos. Todos nós já tivemos inúmeras, incontáveis reencarnações. E que ao longo dessas vivências, nós desenvolvemos crenças. Nós, quando reencarnamos, nós trazemos aqui nas nossas costas uma mochila, que eu chamo de bagagem espiritual, que são as nossas crenças. Nós não somos totalmente fruto da educação que nós recebemos das nossas famílias. Nós dependemos e somos muito do que nós já vivenciamos nas experiências passadas. Então, as nossas crenças, elas têm as suas origens nas nossas famílias, nas nossas escolas, na sociedade, nas autoridades, nos meios de comunicação, nas instituições sociais, nas nossas experiências e através das nossas pessoas e das nossas vivências.
Essa é a origem das nossas crenças. E isso vai nos levar, então, a formatar os nossos pensamentos, os nossos significados, os nossos valores, as nossas percepções, as nossas regras, os nossos códigos de conduta e as nossas convicções. A partir dessas origens, nós definimos quem efetivamente nós somos através das nossas crenças. E aí, obviamente, tudo isso que acontece aqui de maneira virtual, através da nossa mente, do nosso pensamento, isso vai se transformar em emoções, vai se externalizar através de emoções, vai ser praticado através de emoções saudáveis e ou nocivas. Por que não está saudáveis ou nocivas? Porque nós não somos 100% saudáveis, nem nós não temos emoções 100% saudáveis e nem 100% nocivas. Nós temos que ter a devida humildade de entender que se nós estamos presentemente reencarnados no planeta, de nome Terra, categorizado como de provas e expiações, migrando para a regeneração, é porque nós ainda guardamos dentro de nós, carregamos dentro de nós, ainda, de certa forma, o bem e o mal. Em nossos pensamentos, em nossas condutas, em nossas emoções. E aí eu complemento também com as nossas ações, né? A parte racional, nossas ações racionais que também podem ser benéficas ou maléficas. Não somos 100% bom, nem 100% ruim, nem 100% saudável, nem 100% nocivo. Somos uma mescla. Estamos num processo, um maravilhoso processo de evolução. Obviamente que a gente vai querer aumentar e evidenciar as nossas boas emoções, assim como nossas boas ações. Muito bem. Conceituando isso, agora vamos entrar no âmago da questão do equilíbrio. Porque se a gente fala em equilíbrio, a gente tem que pensar no que causa o nosso desequilíbrio. Se eu quero colocar aquelas pedrinhas, que eu nem coloquei naquela imagem, em perfeita posição, que ele não caia, é porque existe uma ação da gravidade puxando a pedrinha para baixo. Se eu consigo arranjar ela de uma maneira em que eu anule, né? Não vou suprimir a ação da gravidade, estou anulando a ação da gravidade, eu mantenho as pedrinhas em equilíbrio. E aqui, então, vamos elencar algumas dessas fatores que poderiam causar o nosso desequilíbrio em nosso convívio social, em nosso desenvolvimento da nossa vida como um todo, desde o momento que nascemos até o momento que vamos desencarnar. Então, em primeiro lugar, está, obviamente, as doenças, né? As doenças, estamos vivenciando uma pandemia, a perda de entes queridos, seja pelas doenças ou seja por outras razões, acidentes de toda espécie, demissão do emprego, desarmonias familiares de toda ordem, discordâncias, né, com desafetos, desilusões que muitas vezes nós alimentamos, fracassos, traições, nossa passagem. O que é a nossa passagem? É o retorno à pátria espiritual, é o RP. Então, muitas vezes não estamos preparados, espiritualmente falando, e nós desencarnamos ainda com algumas desajustes, né? Quando nós nos acordamos, nos vimos do lado de lá, isso pode perturbar o nosso desequilíbrio, o nosso equilíbrio, porque nós sabemos que somos espíritos eternos e nós vamos seguir a vida, seja no plano de lá ou no plano de cá. Em resumo, mudanças de cenário, de rotina e de vida. Todas essas mudanças que porventura aconteçam podem provocar o nosso desequilíbrio.
a nossa desestabilização emocional, a nossa desarmonia em qualquer aspecto, seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista orgânico, seja do ponto de vista emocional. Nós sabemos que nós somos um espírito numa experiência reencarnatória corpórea. Então, diversas influenciações nos afetam. E qual é o grau disso tudo, né? Tudo isso que eu elenquei do lado esquerdo pode acontecer de qualquer tipo, de qualquer grau, conosco ou com outrem. Nós sabemos que muitas vezes coisas que acontecem com os nossos filhos, nosso cônjuge, nossos pais, nossos amigos, nos afetam também diretamente. E isto vem a pergunta: tudo isto pode provocar o nosso desequilíbrio? Eu diria que sim e não. Por que sim e não? Porque se isso acontecer de maneira inesperada, de maneira não pensada, de maneira não planejada, de maneira não preparada, de maneira não aguardada ou vislumbrada, a resposta é sim. Tudo isso que acontecendo na nossa vida, em algum momento, sim, pode provocar nosso desequilíbrio. Mas, se você não aceita, se você não está resignado, se você não está entendendo que muitas vezes isso que acontece é parte da natureza, é parte do processo reencarnatório, é parte daquilo que nós chamamos de vida. Vamos tomar como exemplo o Chico, né? Quantas desilusões que ele sofreu na vida e ele se manteve tranquilo, sereno, equilibrado, para que pudesse vencer todas essas dificuldades. O próprio Emmanuel dizia para ele, né? Chico, nas suas dificuldades, não se preocupe, porque isso passa. E também nas questões boas, né? Das festas, das alegrias, das felicidades momentâneas, o próprio Emmanuel falava, não se preocupe, isso também passa. Então, assim, nós podemos tentar entender que o nosso equilíbrio está na aceitação desses aspectos, que são considerados naturais, em virtude do nosso atual estágio evolutivo. Tudo bem? Podemos prosseguir? Até aqui está tudo em ordem? Então, vamos lá. Com a almofada fica melhor. Que título estranho, né? Mas vamos, já com 2 slides, responder isso daqui. Com a almofada fica melhor. Então, vejam bem, aqui existe uma figurinha de um rapaz carregando uma cruz. Poxa, que raio de cruz é essa, né? Vocês sabiam que a expressão carregar a sua cruz, ela foi dita por Jesus? Jesus, ensinando aos apóstolos, disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-me a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, essa frase, né, carregar a sua cruz, foi dita lá há quase 2000 anos por Jesus. E é interessante, assim, porque nós não estamos sozinhos, né? Diversas outras pessoas estão também carregando suas cruzes, né? Nas presentes romagens terrenas, nas presentes reencarnações. E aí eu vou pedir licença para vocês para passar um desenho, um filminho, que ilustra essa questão da cruz, que cada um tem que carregar. Tá? Só eu vou tirar aqui o share para poder passar o filminho.
Não, voltou. Um momento só. Quer uma ajuda aí? Eu já achei. Eu acho que agora vai. Só preciso depois confirmar se vocês estão assistindo o áudio. Não compartilhou. Agora vai. Acho que agora foi. Obrigado, Edmur. Estão vendo a minha tela do filminho? Estão, né? Tá, né, Edmur? Tá aparecendo aqui, Walter. Ok. Vê se o áudio também está chegando. Sim, tá ótimo. Está sem áudio, viu? Está sem áudio? Está sem áudio. Para mim tá, eu não sei se tá para todos. Tá com áudio, Nesina? Tá ouvindo? Agora não tá mais. Ah, mas estava para você? Tava. Com falha, mas tava. Então é Agora para mim, desculpa. Perceberam que as nossas cruzes, né, fazem parte da nossa vida e que nós temos uma programação reencarnatória e que nós temos que reencarnar em determinado país, determinada família, ter como irmãos, né, fulano, ciclano, beltrano, contrair um cônjuge, ter filhos, conforme uma certa programação reencarnatória, e que a espiritualidade que comanda essa reencarnação, ela faz um planejamento em que não vai nos dar uma cruz maior daquilo que nós não possamos suportar, em função do nosso atual estágio evolutivo. E se a gente tentar abreviar isso na reencarnação, nós vamos ter dificuldades para superar aquele obstáculo que nem aconteceu com aquele rapazinho que foi serrando a cruz, né, e depois não conseguiu atravessar o abismo num salto de evolução. Fazia parte da programação reencarnatória. Então é importante a gente entender essa questão, que muito do que acontece na nossa vida nós mesmos pedimos, nós mesmos tivemos os créditos, ou nós mesmos concordamos antes de reencarnar.
e que nós devemos, então, encarar isso com resignação, com confiança, com fé, para que possamos superá-la através de uma superação. Vou falar, o verbo superar, né? Superação, está dentro de nós. É necessário que seja assim, para que possamos fazer usufruto dos nossos talentos. Jesus, na parábola de talentos, né, dos talentos, fala, né, que assim, não enterre os talentos, né, multiplique eles, porque cada desafio superado, um novo surge, maior, com mais dificuldade, mas isso é necessário para o nosso próprio estágio evolutivo, tá certo? Eu vou voltar a compartilhar aqui com vocês a apresentação para a gente seguir adiante, tá? Chegamos mais ou menos na metade, tá? Eu vou acelerar um pouco aqui, para que a gente não siga no tempo. Então, assim, vamos voltar lá à questão da almofada, né? Nós paramos aqui nesse slide, vocês estão vendo, né? Então, nós paramos nesse slide com esse título de Como a almofada fica melhor. Então, vamos entender o seguinte, que o móvel supremo, o objetivo supremo, né, das ações humanas, ainda que nem sempre se tenha consciência disso, é a nossa felicidade. O problema é que as pessoas sabem que está em algum lugar, que ela está em algum lugar, mas perdem o caminho dela porque embriagam-se de ilusões. Julgam encontrá-la em edificações relacionadas com fortuna, conforto, prazer, vício, poder. Desajustes, perturbações, desequilíbrios, enfermidades, tensões, intranquilidades são consideradas ressacas que experimentamos frequentemente após essas vivências, essas experiências desastrosas. Para encontrar a felicidade, é fundamental abandonar as fontes de ilusão, buscando a plenitude de nossas potencialidades espirituais, os nossos talentos. Multiplicá-los, não enterrá-los. A doutrina espírita deixa claro a posição social, a família, a atividade profissional, a estrutura física em que nos situamos na Terra representam oportunidades de evolução e o nosso teste. Não nos sendo lícito, portanto, clamar aos céus quando não correspondam às nossas expectativas, ou seja, nada de rebeldia, nada de blasfemar contra o Criador, nada de resmungar, nada de mimimi. Sigamos em frente, resolvendo os problemas que porventura caírem no nosso colo. A vida nos situa exatamente onde devamos estar, em favor de nosso aprendizado, competindo-nos fazer o melhor em favor de nossa própria felicidade. Uma única providência nos é lícita e recomendável: colocar uma almofada entre a cruz e os ombros. Daí vem o título: com a almofada é melhor, é mais fácil. E essa almofada é feita das virtudes cristãs. Porque quando nos dispomos a servir, a amar, a perdoar, compreender, amparar e confraternizar, tão leve fica a nossa cruz que até nos esquecemos que estamos a carregá-la. E isto, pessoal, não é invenção minha. Isto está neste livro fantástico chamado Viver em Plenitude, de nosso querido escritor Richard Simonetti. E esse capítulo chama-se exatamente esse: com almofada é melhor, é mais fácil. Então, se nós temos as virtudes cristãs e se nós temos a doutrina espírita ao nosso lado, tudo ficará mais fácil, mais entendível e mais superável.
Ok? Vamos lá. Continuando. Nosso modelo guia sempre será nosso querido Jesus Cristo. Essa é a almofada que vai facilitar a nossa jornada. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando nós não estamos sozinhos no universo, nós temos, as estrelas não estão no céu para romantizar a nossa vida. As estrelas fazem parte de um jardim infinito criado por Deus, no qual nós somos filhos amados dele e estamos convidados, então, a rumar a evolução através do nosso querido Mestre Jesus, governador espiritual deste planeta, que nos aguarda e que nos deixou a seguinte expressão: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E aqui, então, está o primeiro grande segredo, né, de como que nós vamos atingir este equilíbrio para que a gente possa superar as nossas dificuldades, além da almofada, né? Vigiai e orai. Não é apenas se dizer cristão ou se dizer espírita, é efetivamente vivenciar essa experiência cristã na prática, no dia a dia. Como vigiar? Acredito que muitos de vocês já conhecem essa expressão, estas frases. Vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão suas palavras. Vigie suas palavras, porque elas se tornarão seus atos. Vigie seus atos, porque se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos, porque eles se tornarão seu caráter. Vigie seu caráter, porque ele se tornará o seu destino. Então, pessoal, essa questão do pensamento é onde nasce a razão do nosso equilíbrio. Se nós não orientarmos os pensamentos para coisas boas, para a conduta cristã, se nós não filtrarmos os nossos pensamentos, nós não educarmos os nossos pensamentos, tudo que vier ali na sequência com palavras, atos, hábitos e caráter, todos eles serão influenciados por aquilo que nós definirmos aqui. Tudo bem? Eu vou falar rapidamente aqui como que isso influenciou maravilhosamente uma pessoa que foi tomado como um fracasso, mas que deu certo na sequência. Muitas vezes, nós somos vigiados pela sociedade, nossos erros são apontados, maximizados, somos muitas vezes crucificados por aquilo que nós cometemos, né? E aqui eu vou citar um exemplo de alguém que, através do seu fracasso, deixou uma marca indelével para a humanidade. Então, eu estou falando de... O slide não está andando. Estou falando de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, mandou condenar Estevão a apedrejamento, por, segundo ele, blasfemar contra as leis mosaicas. Então, Estevão foi apedrejado, aqui está Saulo de Tarso, e ao lado a sua noiva, na época, Abigail. E Abigail, sem que Saulo soubesse, era irmã de Estevão. Na sequência, Abigail adoeceu e morreu. Mas antes de morrer, ela confessou ao Saulo, que era seu noivo, que havia se convertido ao cristianismo, através de uma pessoa chamada Ananias.
que fazia a divulgação do cristianismo. Saulo, inconformado com isso, foi então a Damasco, que era lá que Ananias estava naquele momento, foi lá com capangas para matá-lo. Só que no meio do caminho, Saulo teve uma visão. O mestre apareceu e disse então: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois vós? Senhor, ele disse: eu sou Jesus. E aí então, naquela cegueira momentânea que somente Saulo pôde ver, ouvir e conversar com o mestre lhe toca nos ombros com ternura e lhe diz: não recalcitre contra os aguilhões. Senhor, o que queres que eu faça? Levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Então, assim, Saulo começou a desenvolver um apostolado em que, em determinado momento da vida dele, quando ele estava com as maiores dificuldades, ele teve um sonho ou uma conversa espiritual com Abigail, que a sua ex-noiva já tinha desencarnado, com o espírito dela. Então ela vai e diz 4 verbos, 4 ações, o que ele deve fazer para que ele possa se levantar dessas dificuldades. E essas 4 verbos estão aqui nessa conversa. Paulo pergunta: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama, respondeu Abigail espontaneamente. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de conforto com Jesus Cristo? Nova pergunta de Paulo. Trabalha, esclareceu a noiva amada sorrindo. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância, extreme de caprichos pessoais. E aí, a última pergunta. Como conciliar as grandiosas emoções, lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E aí, então, quando ela fala, perdoa. Vejam o roteiro. Amar, trabalhar, esperar e perdoar. E assim, então, Paulo seguiu seu apostolado. E hoje nós o reconhecemos como o apóstolo dos gentios. Então, vejam só, que através desta conversa, né, e que aqui eu coloco uma frase muito bacana do nosso querido Divaldo, que ele nos exorta para que o fato de sermos espíritas, os nossos atos, né, não basta se dizer espírita se seus atos não são compatíveis com os atos da doutrina. Nós temos muita preocupação, inclusive na internet, de divulgá-la por todos os meios. Tudo isso é válido, mas é muito mais válido quando a nossa conduta chama a atenção. Ou seja, mais valem os atos do que as palavras. E aqui agora, então, eu vou trazer algumas orientações de equilíbrio, né? Já trazendo essa vivência do Paulo, porque o que ele vivenciou não é diferente do que nós estamos vivenciando. Cada um de nós, no seu momento evolutivo, na sua presente reencarnação, tem dificuldades, tem desafios, tem coisas a serem resolvidas. Então, vou citar aqui um exemplo, né, desse livro chamado Moldando Pensamentos. Então, lá no capítulo 20, o título é Harmonizando a Mente, porque já que nós entendemos que tudo começa através do que passa aqui no nosso pensamento, como nós podemos harmonizar a nossa mente de maneira equilibrada para que isso se externalize na nossa conduta? Então, o Espírito Miramês nos ensina. Primeiro, o nosso centro de controle, posto central de comando e local onde tomamos nossas decisões, onde surgem as ideias, os pensamentos,
e somamos os sentimentos, é a mente. A sua limpeza e o cuidado para o seu bom funcionamento deve ser diário e constante. A organização em nossa mente está ligada ao nosso equilíbrio, que é o resultado de nossas experiências vividas anteriormente e dos momentos que estamos vivendo atualmente. Não estamos em condições de nos mantermos equilibrados e calmos em qualquer situação. Lembram que a gente ainda carrega diversas imperfeições, que a gente precisa depurá-las, erradicá-las. Não estamos em condições de nos mantermos equilibrados e calmos em qualquer situação, ainda. Mas, com o trabalho e o tempo, vamos progredir e crescer. Este equilíbrio vai crescendo aos poucos e vamos mantê-los em todas as situações ocorridas e vividas, presentes e futuras, com a soma da prece e da fé raciocinada para continuarmos firmes no caminho. Faz, então, uso de ferramentas como a prece, o respeito e o amor cristão. Assim obterás uma mente limpa e equilibrada, e tem na caridade a oportunidade de colocar em prática o que aprendeste e descobriste. Não é tarefa fácil, nós sabemos. Porém, não é impossível. Mais vale um passo dado na direção correta do que 2 na direção errada. E aqui, então, eu trago a figura do nosso querido Chico, né? Que ele tem essa dissertação do que somos o que nós atraímos. Somos aquilo que nós sintonizamos. Aí ele começa falando, né? Eu imagino que muitos de vocês já conhecem. Que você nasceu no lar que precisava nascer. Vestiu o corpo físico que merecia. Mora onde melhor Deus se proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com tuas necessidades, nem mais, nem menos, para o justo das tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Lembra, teu destino não é a tua vida, porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas o teu destino, sim, porque o teu destino são aquelas sementes que eu comentei no início, que o Emmanuel assevera: a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Tudo que falarmos, tudo que pensarmos, ou tudo aquilo que nós fizermos ou nós não fizermos, porque a inação também é uma ação, tudo aquilo que decidirmos e escolhermos para nós são sementes que plantamos. Esse é o controle que o Chico fala. Nosso destino são as sementes que plantamos. E aqui, então, eu vou fazer essas exortações finais, voltando nesse livro, moldando pensamentos e colocando aqui para vocês o prefácio. Porque o prefácio é o resumo do livro e fica, então, de orientação final para todos nós. Todos os dias, nós temos uma nova oportunidade e uma nova chance para aprender. Aprender sobre o respeito, aprender a se respeitar e respeitar o próximo. Aprender sobre o amor, a se amar e amar o próximo. Aprender sobre o cuidar, a cuidar de você e cuidar do próximo. Aprender sobre o trabalho, para o trabalho do bem e para o bem. Percebam como é importante nós também cuidarmos e olharmos para nós, não somente para o exterior. Ao decidirmos mudar
e moldar os nossos pensamentos, agir em benefício dos nossos irmãos, lutar intimamente o bom combate, como Paulo de Tarso já disse, o bom combate contra as nossas imperfeições. Olhar e fazer o bem sem escolher a quem. Interessante, né? Porque o bem que fazemos hoje, a gente pode um dia, lá na frente, no futuro, precisar dele também. Vamos aprendendo, então, se nós tomarmos essas atitudes, decidirmos fazermos isso, nós vamos aprendendo a seguir o caminho que Jesus nos mostrou. Vós sois a luz do mundo, né? Dificuldades, desafios e dúvidas estarão sempre presentes. Não existe ser humano encarnado que não tenha alguma dificuldade, algum desafio, alguma dúvida a resolver. Todos nós estamos no mesmo barco. Mas também o amor, a felicidade, a caridade e a benevolência também fazem parte. O quadro não é totalmente negro, o quadro não é totalmente cinza. Nós também podemos levar uma vida de grande amor, de grande felicidade, caridade e benevolência, mesmo que relativos ao longo da nossa vida. Podemos e devemos canalizar as nossas energias, as nossas forças para o bem. Esteja presente em nossas ações. Trabalhar o nosso íntimo, aprender a ouvir, a falar, a respeitar e a amar. Somos capazes, todos nós somos capazes de progredir, de chegar lá, de crescer e de aprender. De filtrar nossas ideias e nossos pensamentos, de agir conscientemente como filhos amados de Deus. Podemos ouvir com paciência, trabalhar com equilíbrio, falar com amor, respeitar o próximo. Ore e agradeça, meu irmão, minha irmã, por cada ideia, por cada pensamento de mudança, por cada ação para que isso aconteça. Não se esquecendo que oração é vida. Palavras do Miramês, o espírito que ditou este livro. E aí eu queria só fazer uma lembrança que amanhã é dia 18 de outubro. Mas o que tem a ver isso com esta exposição? Dia 18 de outubro é o dia em que comemoramos o Dia do Médico, né? Esses profissionais, amigos, que, seguindo o juramento de Hipócrates, né? Curar quando possível, aliviar quando necessário, consolar sempre. Por que que eu faço essa menção? Porque nós temos Jesus como um médico das almas. Temos os profissionais da medicina, da psicologia, das ciências médicas como um todo, trabalhando pelo nosso bem-estar, seja ele físico, emocional, espiritual, mas nós não podemos esquecer de Jesus, o nosso verdadeiro médico, aquele que vai garantir a nossa cura dos nossos males, né? Ele nos disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E lembrando que um preposto de Jesus, um verdadeiro apóstolo, que foi Allan Kardec, lembrando que nós estamos também comemorando o aniversário de Allan Kardec, que no dia 4 de outubro encarnou como Hippolyte Léon Denisard Rivail e deixou para nós o que é ser espírita, reconhecendo-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Estamos todos juntos. Muito obrigado pela atenção. Jesus abençoe a todos. Um ótimo domingo. Aí. Então, nós vamos agora
ficar para as considerações, quem gostaria de falar alguma coisa, né? Pontuar alguma coisa. Agradecimentos, Walter, muito obrigada. Eu aqui pensando em todos os slides, fiquei pensando para os meus botões. Se eu fosse fazer uma apresentação, eu começaria seus slides de trás para frente. Eu começaria pelo seu último slide e terminaria com o primeiro. É o nível de cobrança. Mas muito obrigada por todas as palavras, por todo o assunto aí, todo o conteúdo que você trouxe. Já fiz as minhas anotações, as minhas reflexões. Obrigado, Suzana. Às vezes, né, eu me estendo nas explanações, né? Às vezes eu coloco informação demais, mas eu penso que nós temos que trabalhar tanto o nível macro das questões, né? A gente saber que a gente é filho de Deus, que a gente está encarnado na Terra, que a Terra faz parte, né, do universo infinito, que nós temos Jesus como nosso irmão maior, como preposto de Deus, como nosso modelo e guia, para que a gente possa, então, ir descendo, até chegar aqui, na nossa individualidade, né? Se a gente não entender o macro, nós não vamos nos entender, né? Então, e como essa palestra está sendo gravada, né, os amigos podem, e depois vai ser disponibilizada nas nossas mídias sociais, a informação fica aí, para quem quiser pontuar, né, e se aproveitar dela. Eu, quando procuro fazer uma explanação, eu realmente mergulho no tema, né, e trago. Perfeito. Né? Tá perfeito. O Walter falou que é o meu nível de exigência que é muito grande. Então, assim, primeiro eu mordo, depois eu assopro. Mas obrigado, Suzana. Obrigada. Eu queria parabenizá-lo, viu? E eu gostaria apenas de pontuar alguma coisa em relação ao que tudo foi dito. Nós nunca devemos interpretar isso como cobrança. Nós temos que olhar as coisas com muita leveza, né? O que cada pessoal, autor, eles nos mostra caminhos. Quais são os caminhos que nós podemos seguir e que são seguros, né? Mas com leveza, né? Nós não podemos nos cobrar demais, né? Porque nós ainda estamos em evolução, né? Nós temos que colocar na nossa cabeça que nós não podemos ser Jesus Cristo de hoje para amanhã, né? Nós temos um trecho a ser percorrido, né? E longo, por sinal, né? Então, a gente tem que levar essas pontuações com leveza, né? Com leveza que nós vamos realmente sair do lugar. Se nós ficarmos muito cobrando nós mesmos, nós não saímos do lugar, porque sempre vamos acharmos culpados, né? Então, e a culpa, ela deixa a gente com inércia, a gente não sai do lugar. E com leveza, não. Com leveza, a gente vai errar, vai rir dos nossos erros, mas com o objetivo de acertar. Então, eu vejo tudo que foi colocado, né, tudo que foi mostrado como caminhos, né? E um caminho seguro que a gente pode seguir. Parabéns, Walter. Obrigado, Edmundo. Parece que a Onesina quer falar também. Eu só queria agradecer também. Eu ainda estou processando. Aqui estou tentando, porque assim, parece que a gente já leu, já ouviu de tudo, só que cada vez que alguém coloca com outras palavras, aí começa tudo de novo, a gente começa a processar tudo outra vez, né? E conforme o Edmur comentou, a gente não vai ser Jesus assim tão rapidamente, né? Mas eu estava tentando, das suas colocações todas aí, adaptar a Onesina que está aqui, essa proposta aos poucos, né?
sem deixar de ser eu por enquanto, porque ainda estou bastante crua ainda, mas assim, que não é tão impossível, tão difícil eu chegar lá. Não sei quantas encarnações eu vou precisar, mas eu me sinto satisfeita de começar aqui, sabe, aos poucos, um pouquinho por dia, sem pressa, sem atropelar as coisas, sem tirar pedaços da minha cruz, que eu vou precisar dela lá na frente. Então, mas eu agradeço muito, foi muito linda a sua exposição, Walter. Muito obrigada, viu? Eu queria, obrigado, Onesina, eu queria comentar, assim, eu não criei um slide, né, porque, assim, eu acho que é interessante comentar isso de viva voz, né. Quando a gente fala em dificuldades, e aí eu elenquei várias ali, né, as dificuldades, elas possuem duas questões interessantes, né, que a gente deve colocar na balança. Uma chama-se relatividade. Não tem nada a ver com a relatividade do Einstein, né? Mas assim, a relatividade pessoal. Sabe por quê? Porque às vezes uma dificuldade minha não é do Edmur. O problema que eu estou vivenciando, o Edmur já tirou de letra e sabe resolver. Não, faça isso que você já resolve. Uma dificuldade da Suzana, né? Pode não ser para mim também, né? Então, assim, existe a questão da relatividade pessoal. A dificuldade para um não é para outro, tá certo? Por exemplo, eu não entrei na questão severa da pandemia justamente por causa disso. Viaje até o Polo Norte e encontre um esquimó e pergunte para ele, você sabe o que é Covid-19? Não, não sabe o que é Covid-19. Lá no Polo Norte, muito provavelmente, não chegou o vírus. Ele Tem não muito tá nem longe, aí. não. O afegão também não. O afegão também não. O problema do afegão é outro, né? Então, assim, existe essa questão da relatividade. A dificuldade de um não é do outro. E vice-versa. Agora, existe uma outra também interessante, que é a temporalidade. Agora, falando só de mim, tá? A dificuldade que eu tinha quando eu estava com 20 anos, por exemplo, estava fazendo a faculdade, qual era a minha dificuldade na época? Era me formar, ou antes da faculdade, entrar na faculdade, fazer vestibular. Então, eu tinha uma dificuldade lá naquela época, que hoje, passados 40 anos, né, eu já não tenho mais. Então, assim, eu não vou vivenciar isso, porque isso já está lá no passado. Não é o meu momento de vida, por isso que chama-se temporalidade, né? É uma dificuldade que eu tinha quando eu era jovem. Agora que eu já vou fazer 60 anos, eu já não tenho, não vou vivenciar mais. Então, a dificuldade, ela está muito atrelada ao nosso momento de vida, né? Hoje, com 60 anos, minhas dificuldades, minhas preocupações são outras. Então, isso a gente tem que colocar na balança também. O momento de vida que você está. Sim, É isso. exatamente. Bem-vindo ao Clube dos 60. E, assim, eu digo que eu não tenho pressa. Não que eu não esteja engajada, né, na evolução, mas, assim, eu quero vivenciar cada momento dela com calma, para absorver direitinho, sabe? Eu não preciso me tornar um ser evoluído daqui meia hora, então vou consumir toda a informação que eu puder e pôr em prática. Aos poucos, eu consumo uma, coloco ela em prática, vivencio, experimento. Ai, não gostei muito, eu acho que não está bom para a Onesina. Pode estar ótimo para a Suzana, para o Edmur, mas para a Onesina não cabe, porque a minha história é outra, as experiências que eu trago são outras, né? Mas, assim, eu me delicio com as informações que chegam para mim, tanto nas palestras como nas leituras, né, na vida, e a gente colocando isso na prática aos poucos, de forma, mas assim, de forma que a gente
experimente com os humanos que rodeiam a gente, e não assim, eu não quero evoluir sozinha, eu quero bastante gente caminhando comigo, então tem que ser uma experiência, é lento, né? Mas é como cozinhar um feijão preto, você tem que ter paciência, porque não é uma coisa assim rápida. Antes, quando eu tinha uns 40, eu falava, nossa, quero chegar nos 60 evoluída. Eu estou quase a mesma coisa ainda, mas assim, mais consciente de que não preciso dar esse tipo de salto. Eu preciso vivenciar cada uma deles. Então, a sua exposição do equilíbrio me remeteu a isso. Obrigada, Walter. É uma questão de conscientização, né? A Suzana quer falar. É por isso que nós somos indivíduos, né? Além da história que nós trazemos aqui, podemos lembrar que nós também trazemos nossas histórias espirituais, que nós não sabemos quantas, né? Então, assim, ao nível de cobrança de cada um, eu posso dizer que vai ao nível do alcance da consciência de cada um. Então, se para alguns será mais leve, que tem essa consciência, para outros será um pouco mais exigente, porque o tempo de cada um, o que a cada um comprometeu em vir aqui, está na consciência individual, né? Então, para alguns, mais leve, para outros, né, uma almofada serve, ou duas, ou três, né? E para alguns serão 100 almofadas, né? Mas a cruz todos carregarão, entendo assim. Né? Então, é verdade. É verdade, né, Walter? Quando você encerrou, eu falei assim, poxa vida, falei, eu aqui acompanhando todo o seu nível de raciocínio, eu falei, olha só, eu começaria pelo mais pesado, né, pela cobrança maior de conscientização, e aí iria descendo. É o jeito que o cérebro, que o consciente faz a conexão do que você precisa ligar, né? Então, e o mais, assim, pelo menos é o exercício que eu venho fazendo, para mim, o mais importante é você respeitar o tempo do outro, entender que cada um realmente tem o seu tempo, sem querer que a sua verdade sirva para todos, que a sua experiência sirva para todos, que a sua lição sirva para todos, né? É olhar o ser como um indivíduo, né? Então, o exercício de escutar e falar menos está sendo, para mim, um exercício bastante intenso. Eu recomendo, né? Eu estou com um livrinho aqui, ó, né? Eu anotei. Ó, esse livro é fantástico. E, assim, ele dá várias e várias dicas. Eu extraí o prefácio e um capítulo, mas ele tem 51 capítulos. É uma boa ideia, sabe? Então, assim, quem puder adquirir, o Miramês, ele é muito claro, a linguagem dele não é rebuscada, ele vai, assim, detalha vários e vários assuntos sobre, não só o pensamento, mas as palavras, os atos, as sintonias, né? Como que você trata diversas questões, né? Para você ir moldando, educando esses pensamentos, né? Então, fica aí, como que a gente constrói uma mente sadia, como é que a gente cultiva valores, aprende a pensar, como é que conhece a nossa mente, né? Sintonizando no bem, recarregando forças. Esses são alguns dos capítulos que eu mencionei aqui, né? Então fica a dica para vocês, para esse exercício aí do nosso equilíbrio, através do nosso pensamento, nossa sintonia. É isso. Mais alguém gostaria de pronunciar? Não, né? Então, Walter, para a gente encerrar, você encerra com a prece final. Claro, Edmundo. Vamos então, todos nós reunidos, amigos, presentemente encarnados, assim como os nossos amigos espirituais que comparecem aqui no João Batista, mas que também nos lares de cada um dos amigos, das amigas que estão conectados, estes nossos guias, mentores, espíritos familiares, espíritos amigos,
Vamos todos unir nosso pensamento de maneira que possamos elevá-lo de maneira equilibrada, de maneira humilde, e elevá-los a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Divino Mestre, e agradecer, sempre agradecer por todas as nossas graças, por todas as nossas dádivas, por todas as nossas bênçãos recebidas, sejam elas espirituais, sejam elas materiais, são elas energéticas, todas que nós tenhamos recebido e que ainda vamos receber no futuro. Rogando humildemente que possamos ser reforçados em nossa fé, em nossa esperança, em nossa visão de um mundo melhor. E que possamos ser reforçados na nossa tarefa de sermos eleitos, os verdadeiros trabalhadores da última hora, os trabalhadores que colaboraram com Deus na construção do seu reino aqui na terra. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus.